Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, e considerado o maior serial killer do Brasil. Ele chegou a matar mais de 100 pessoas. Então, babyzinho, já comece dando bastante like. E se você é novo por aqui, já se inscreve nesse nominho vermelho que tem aqui embaixo, porque é super importante, tá bom? Sigam também nas outras redes sociais pra gente poder ficar mais próximos e interagir bastante. Eu adoro falar com vocês. Então, vamos para o caso. Pedro vem de uma infância bastante difícil, onde o lar era bastante conturbado e seu pai e sua mãe tinham brigas constantes. Uma dessas brigas sobrou mesmo até por Pedro antes de nascer. O pai de Pedrinho deu vários chutes na barriga da mãe dele, fazendo assim Pedro já nascer com um problema no crânio. Ele não chegou a nascer com o crânio deformado nem nada do tipo, porém, isso deve ter afetado de alguma forma algum funcionamento dentro da cabeça dele, porque a gente sabe que o nosso cérebro é o que rege tudo aqui na gente, né? De acordo com alguns especialistas, uma das coisas que eles apontam como mental para você ser um serial killer é um defeito no órbito frontal. E talvez deduza-se que tenha acontecido com Pedro por conta dos chutes que o pai dele deu na barriga da mãe enquanto ele ainda estava lá dentro. Pedro nasceu em 29 de outubro de 1954 em Maria da Rita de Sapucaí, Minas Gerais. Atualmente ele está com mais de 65 anos e conta com um currículo bem vasto de assassinatos. Conta-se que foram mais de 100 homens assassinados pelas suas mãos. Atualmente ele está, sim, em liberdade, tem um canal no YouTube e um livro. Pedro matou pela primeira vez aos 13 anos e sua primeira vítima foi um primo. Pedro e esse primo começaram a discutir e no meio da discussão, Pedro conta que ele deu um soco, o primo deu um soco no rosto de Pedro e ele não aceitou muito bem aquela situação e naquele momento ele já tinha certeza que ele iria tirar a vida do primo e só esperou a oportunidade. Passou alguns dias, ele encontrou esse primo lá na lavoura, acho que é assim que chamam, moendo cana para poder tirar o caldo. E ele viu aquela oportunidade e começou a imaginar como seria maravilhoso ele empurrar aquele primo naquela máquina de moer, naquele maquinário da cana. Então ele parou de imaginar e empurrou. Porém, ele não contava que o primo não iria passar tão facilmente. No momento, só passou só o braço, ficou lá enganchado, moendo. Então, Pedro resolveu dar uma ajudinha pro primo parar de sofrer e começou a desferir golpes nele para poder picá-lo e empurrá-lo de vez. Seu avô, vendo aquilo, veio correndo, porém já era tarde demais. O primo já tinha sido todo moído e a cabeça do primo ficou só rodando. Pedro passou apenas 24 horas preso. O avô foi lá, pagou a fiança, ele saiu em liberdade. Ele tinha só 13 anos na época. E ele conta que o único castigo que ele teve foi passar 2 semanas limpando a máquina. Mas que ele não se arrepende e que pra ele não foi nada. Antes dele matar o primo, não foi a primeira vez que o Pedro teve contato com a morte. Ele já havia tido contato com a morte antes, mas não foi com ser humano, foi com animais, pois ele caçava com seu avô. Então ele caçava alguns animais, entre eles macacos e chimpanzés, por muitas vezes para poder tirar a sua pele e vender. E tudo isso acontecia sob os olhos do avô, que era avô por parte de pai, que o ajudava, que o ensinava e apoiava ele nessa trajetória. Muitos profissionais falam que muitos psicopatas, serial killers, eles começam matando animais. É como se fosse um parâmetro. Eles começam matando animais para criar uma espécie de confiança e depois eles partem para tirar a vida de seres humanos quando eles estão totalmente seguros daquilo. Foi basicamente o parâmetro que acabou acontecendo com Pedro. Antes mesmo dele cometer o seu primeiro assassinato, ele já tinha contato com isso, mas com animais. Ele matava diversos animais em suas caçadas e assim ele foi ganhando confiança até chegar a matar o primeiro ser humano. Pedro chega aos seus 14 anos e nesse momento ele comete seu segundo assassinato. E a vítima da vez era o vice-prefeito da cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Dessa vez o Pedro não matou por ele matou pelo pai. O pai trabalhava em uma escola onde ele era vigilante. Ele passou 12 anos trabalhando lá e ele saiu de lá basicamente com uma mão na frente e outra atrás, como se tivesse sido demitido por justa causa, pois foi acusado de ladrão. E o Pedro sabia que o pai dele era tudo no mundo, mas ladrão o pai dele não era. E ele não aceitando aquela situação, ele pegou a espingarda do avô, que era calibre 12, foi lá e resolveu com o vice-prefeito, e assassinou ele.
Mas mesmo Pedro já tendo matado o vice-prefeito, ele queria descobrir quem era o cara que realmente era o ladrão da história, né? Que não era o seu pai, mas realmente estavam sumindo merenda, sumindo algumas coisas materiais da escola. E ele queria saber, já que essa pessoa não teve a dignidade de assumir a culpa e seu pai levou a culpa no lugar. Então não demorou muito e ele descobriu. E o que foi que ele fez? Foi lá e matou o verdadeiro ladrão. Então, depois de ele ter cometido esses 2 assassinatos, ele já não podia mais ficar na sua cidade. Então ele foi foragido, fugiu para São Paulo. Lá em São Paulo, foi quando ele realmente entrou para o mundo do crime, se associando ao tráfico, roubando e continuou cometendo seus inúmeros assassinatos. Nesse mesmo período em São Paulo, ele começou a matar inúmeros traficantes, pois ele se julgava um juiz onde ele determinava quem poderia vender droga, quem era merecedor e quem não era. E por muitas vezes ele roubava a droga de um traficante e vendia para o outro, que ele julgava que merecia vender, enquanto esse não merecia. Nesse mesmo período, ele se envolveu com a viúva de um traficante, foi morar com ela e eles tiveram um relacionamento amoroso. O apelido dela era Botinha e ela foi morta no confronto policial onde ela foi perseguida. Ele ficou devastado e aquilo só gerou mais ódio nele, só gerou mais vingança, mais vontade de fazer as coisas do jeito que ele achava que era, porque ele se via como um justiceiro. Então, após a morte de Botinha, ele continuou ali no seu trabalho, da sua vida do crime, e após um tempo ele conhece uma mulher e a Olímpia vinha ser o grande amor da vida de Pedrinho. Ele queria constituir família com ela, ela chegou inclusive a engravidar dele, porém perdeu a criança, não foi pra frente a gravidez. Então, um determinado dia, Pedro sai e Maria Olímpia fica em casa. E ele, ao retornar para casa, ele encontra Maria Olímpia morta e na parede escrito com seu sangue o seguinte recado: estamos te esperando. Então você já deve imaginar, né? Depois disso, ele jurou vingança, ele ficou com muita raiva, ele queria descobrir quem tinha feito aquilo com Maria Olímpia, porque era o grande amor da vida dele. Então, por ele ter muitos inimigos, passavam inúmeras pessoas na cabeça dele. Então ele teria que matar todos que ele fosse achar que fosse, né? Mas ele não precisou, porque 1 hora depois chegou uma mulher no jipe, que era a ex-mulher do mandante do crime, e pediu para ele ir num determinado local. E ele foi. Enquanto foi marcado no Vale do Paraíba, e assim ele foi. Chegando lá, ela contou que tinha sido seu ex-marido, China, o mandante. Também deu informações de onde ele estaria no dia seguinte, que seria no casamento do seu irmão, e deu o endereço, que era no sítio. E assim, isso tudo colaborou para o Pedrinho chegar lá. Ele pegou mais 2 amigos, se armaram, e o único critério do Pedrinho é: não atirem em mulheres e crianças, porque se vocês atirarem, vão se ver comigo. Então o Pedro chega no sítio, no casamento, ele entra como convidado, e a primeira pessoa que ele já vê de frente é o China, o mandante do crime, e o China estava abraçado com seu pai. Pedro andava sempre com arma, porque ele conta que naquela época tinha menos policiamento e ele estava com arma de calibre 12. Então, nesse momento que o China está abraçado com o pai, ele já dá o primeiro tiro e mata o pai de China. Nesse dia, ele matou 8 pessoas e feriu 16 pessoas. Mas nenhuma das mortes foi mulheres e crianças, pois ele tinha na cabeça dele que ele não mataria mulheres, crianças ou idosos. Ele conta, inclusive, que ele não tinha coragem, que ele não conseguiria, que ele não apoia esse tipo de coisa. Nessa mesma época, Pedro ainda não tinha atingido a maioridade. Ele tinha apenas 17 anos. Então, aos 19 anos, Pedro já contava com um currículo de 14 mortes. E ele dizia sentir muito orgulho disso e que ele adorava saber, tinha prazer em saber que as pessoas tinham medo dele. E quando ele ia matar as vítimas, ele gostava muito de ver o medo estampado no olhar delas. Que aquilo ali pra ele era como se fosse um êxtase, uma coisa muito maravilhosa, muito boa. Ele diz também em entrevistas, que eu assisti inúmeras entrevistas dele, que nessa mesma época ele cultuava ao diabo. E todas as vezes que ele se via em perigo, em situações que ele poderia morrer, ele pedia ajuda ao diabo e muitas vezes o diabo ia lá e ajudava ele. Pedro também tem muitas tatuagens e algumas delas eram referência à religião satânica que ele cultuava, que era o diabo, né, como ele fala. E algumas delas ele inclusive já cobriu, porque ele diz que hoje ele não
simpatiza mais com o diabo, que ele não gosta mais, então ele preferiu cobrir porque ele não apoia mais essa prática. Outra coisa muito importante de contar aqui pra vocês é que na maioria das vezes que o Pedro matava suas vítimas, ele também bebia o sangue delas. Então chegamos ao ano de 1973, Pedro ainda estava com 19 anos e ele foi preso e condenado a 128 anos de prisão. E foi nesse momento de prisão e liberdade, essa transição, que nasce o Pedrinho Matador. Só no sistema carcerário, Pedro Rodrigues Filho matou mais de 50 detentos. Isso mesmo, gente. Ele matou na prisão mais de 50 detentos. Entre eles estavam inimigos, amigos de pessoas que ele já tinha matado, estupradores e até mesmo o próprio pai. Pedro conta que só matava pessoas que ele considerava que não prestavam, tipo um justiceiro, e na verdade ele realmente se via como justiceiro. Perguntado em entrevista como é que ele fazia para matar esses presos, ele responde: usava faca e muitas vezes, quando não tinha, usava minhas próprias mãos. E ele praticou muito. Tanto é que a maioria das mortes que ele praticou na cadeia foi quebrando o pescoço dos presos. Então vocês lembram lá atrás que eu falei pra vocês que o Pedro matou pelo pai? Então, quando esse mesmo pai matou a sua mãe, Pedro não pensou duas vezes e matou o próprio pai. Era por volta de meia-noite, Pedro estava preso na cela e chegou o carcereiro para lhe dar a notícia. O necrotério ficava de frente à prisão. O carcereiro perguntou se ele queria ver a mãe. Ele respondeu que sim. Chegando lá, ele viu o corpo dela, ficou muito triste, com muita raiva, e soube que ela levou 21 perfurações. E sobre o cadáver da mãe, ele jurou que daria 22 perfurações no seu pai e comeria seu coração. Ele estava tomado pelos sentimentos de ódio e de vingança. E assim ele fez. Ele deu 22 facadas no seu pai, mastigou o seu coração. Ele conta que não comeu, ele só mastigou e cuspiu no corpo. Perguntado se ele se arrepende de ter matado o pai, ele diz que não. Diz inclusive que já matou ele outras vezes nos sonhos, e sempre que ele aparecer nos sonhos, ele mataria ele novamente. Sobre as pessoas que ele matou, ele diz que as pessoas passaram muitos anos perturbando ele, vinham através de sonhos e muitas vezes através de animais, e ele ia lá e matava todos. Essa tormenta de todos os assassinatos que ele fez e as pessoas atarentando a cabeça dele durou cerca de 20 anos. Só apenas pelos seus crimes que essa perturbação acabou, mas esse tormento durou nada mais nada menos do que 20 anos. Ele não dormia direito porque as pessoas iam sempre lá visitá-lo e assombrá-lo. Pedro conta que se libertou. Inclusive, ele tinha uma tatuagem que ele fez na cadeia, que a maioria das tatuagens que ele fez foi na cadeia, porque ele passou 42 anos da vida dele lá, né? E que dizia: mato por prazer. Em cima dessa tatuagem, ele desenhou um escorpião para poder esconder, porque ele disse que isso não faz mais parte da vida dele. E sim, como vocês já deram para entender, ele está solto, apesar de que ele foi condenado a 400 anos de prisão. Porém, como o sistema penal brasileiro é diferenciado, ele só cumpriu 42. Então, desde o ano de 2018, ele está solto, está em liberdade, e pelos olhos da justiça, ele não deve mais nada a ninguém. Hoje ele vive bem, na medida do possível, vive com a família, e quando perguntado se ele voltaria a matar, ele diz que isso não passa pela cabeça dele e que não faz mais parte da vida dele. Porém, ele não gostaria que ninguém mexesse com a família e principalmente com as sobrinhas dele, porque aí ele teria que tomar outro tipo de providência. Ele contou também que ainda nos tempos de hoje ele recebe inúmeras propostas e incentivos para voltar para o do crime, porém ele recusa todas porque não faz mais parte dele. Ele sempre frisa muito que não faz mais parte dele, que não é mais a vida que ele quer, que ele realmente mudou. Eu fico pensando nessas pessoas que vão incentivá-lo a voltar para o mundo do crime. Porque teve uma época, gente, que tinha gente que queria pagá-lo para poder ele matar alguém. Ele ia lá e matava a pessoa que estava querendo oferecer isso a ele, viu? Porque ele disse que não era tipo um matador de aluguel. Ele não matava dessa forma. Ele só matava quando ele queria vingança ou quando ele julgava que a pessoa não prestava. Ele ia lá e tirava a vida dela. Mas se alguém fosse oferecer dinheiro para ele não aceitava, porque ele dizia que aquilo na lei do crime não era assim que funcionava. Então ele ia lá e matava a pessoa, viu? E outra parte bem bizarra dessa história
Mas também muito comum, que a gente vê em inúmeros casos, é que ele recebia muitas cartas na prisão quando ele estava preso. Tantas cartas amorosas quanto de fãs. E nos tempos de hoje ainda, quando ele anda na rua, as pessoas batem foto, pedem autógrafo, agem naturalmente. Acho que por ele se colocar na posição onde ele só matava gente que ele julgava ruim e mostrava isso para a sociedade, ele acabou sendo aclamado como justiceiro que ele tanto queria ser visto. Então acho que é por isso que ainda nos dias de hoje as pessoas o param, pedem autógrafo, se fotografam junto com ele. Eu acho que uma das motivações é essa. Mas ele foi perguntado em uma reportagem o porquê dele ser tão adorado pelo público. Ele diz que é porque as pessoas veem nele algo que elas querem fazer, porém elas nunca tiveram coragem. Então, por isso, elas o admiram tanto. Bizarro, né, gente? Hoje ele conta que tem muitos inimigos, porém ele não vive com medo. Porque se for dele ser assassinado, tá tudo bem. Isso chega a acontecer mesmo e ele não podia fazer nada. Hoje ele se diz acreditar em Deus e acredita que existe céu e inferno. Porém, como ele não está mais pecando, ele não vai para o inferno. Ele conta também, gente, que ele se sente um perdedor, porque ele não construiu nada na vida. E ele ainda tem o sonho de construir família, e ele quer ter 2 filhos, uma menina e um menino. Como eu disse pra vocês lá atrás, ele tá com 66 anos, é youtuber, fez um livro, e parece que ele tava com um projeto de um filme também, porém eu não achei mais detalhes. Mas e aí, gente, eu queria saber de vocês. Justiceiro, serial killer, assassino, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? O melhor castigo realmente é matar as pessoas perversas ou educá-las? Pedrinho Matador ou ex-matador, acreditava que o melhor seria extingui-las para sempre do convívio ser humano. Então ele ia lá e matava elas. Esse foi o caso de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva, é super importante, tá bom? E talvez amanhã teremos uma surpresa. Então ativa o sininho também para não perder nada, gente. Até o próximo caso. Tchau!